Atos 19, versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. A carne e o pecado morrem. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo. É isso, o Espírito Santo vem, liberte-a, liberte-a. Morre com Cristo. Atos 19, 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Espírito Santo, mais. Venha com seu Espírito Santo. Enche. Obrigado, Senhor. O quê? O que você estava fazendo? Você estava orando em línguas. Atos 3, 6 e 7. Disse Pedro: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Não. Não. Melhorou. Eu costumava assistir essas coisas na TV e não acreditava, mas hoje eu acredito, porque aconteceu comigo. Dor, vá agora. Tente fazer isso. Agora levante-se. Está bom, não está? Sério? Não está mais doendo. Uau! Deus, eu te agradeço por curar, porque a dor vai sair. Veja se sente a dor de cabeça. Agora a dor se foi. Nós, como igreja hoje, estamos frente a uma nova reforma. Uma reforma onde estamos voltando ao que lemos no livro de Atos. Se você olhar para a igreja hoje, ela está tão diferente no que lemos no livro de Atos, porque temos cerca de 2000 anos de história, onde a igreja foi mudada de novo e de novo. Podemos ver que a igreja, no livro de Atos, era um corpo vivo, era um corpo de crentes que eram guiados pelo Espírito Santo. A igreja era um movimento de discípulos. O cristianismo foi para a Grécia e se tornou uma filosofia. Veio para a Itália e se tornou uma instituição. Veio para a Europa e se tornou uma cultura. Veio para a América e se tornou um negócio. Se você pega um corpo e faz dele um negócio, isso não é prostituição? Isso é o que temos feito com a igreja hoje. Temos prostituído a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Por causa disso, precisamos ver uma reforma, onde vamos muito mais profundo. Estamos falando das doutrinas, do Espírito e também do sistema inteiro, do sistema da igreja. Por que fazemos igreja da forma como fazemos? É tempo de voltar ao que lemos no livro de Atos. Deus está nos trazendo de volta ao início. A última reforma. O início.
mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. O que torna o livro de Atos o livro mais original da Bíblia é que o livro de Atos é o único livro na Bíblia inteira e em toda a Escritura que nos mostra como, na verdade, sair e fazer discípulos. Se você ler os evangelhos que levam ao livro de Atos, o que é interessante é que, mesmo que esses livros foram escritos em um tempo, quando foram escritos provavelmente cerca de 30 anos após a cruz, mas o período de tempo abordado é todo antes da cruz. Logo, não vemos a plenitude da vida cristã ali, porque Cristo ainda não havia morrido, ainda não havia sido sepultado e ressuscitado e enviado seu Espírito. Portanto, não vemos nos evangelhos como eles saíram e de fato fizeram discípulos. O Espírito Santo não havia sido dado ainda e também não tínhamos o poder ainda para sairmos e sermos bem-sucedidos fazendo isso. E eu acho que isso contribui muito para o medo hoje daqueles que não conhecem o Espírito Santo. Porque Jesus lhes disse para sair e esperar. Ele disse, quando o meu Espírito vier, vocês receberão poder. E então serão minhas testemunhas. É real de verdade. É real, amém. É real de verdade. Maravilhoso, Jesus. É real. Oh, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Olha isso, ela está andando. Eu sei que em muitas igrejas existe uma placa na parede onde está escrito Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós, hoje, como crentes, cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas se Ele é o mesmo, o Espírito Santo também é o mesmo. E se o Espírito Santo é o mesmo, o que lemos no livro de Atos também deveria ser o mesmo. Pelo poder de Jesus Cristo, ela é curada agora. Este homem acabou de curar essa senhora. E ele está maravilhado. Está feito? Está feito. Está feito. Terminou com o choro dele. Eu estava andando assim porque eu não podia mover mais rápido. O que você pode agora? Irmã, faça assim. Eu não conseguia fazer isso. Isso eu não podia fazer. Isso eu não podia fazer. Eu teria gritado ao fazer isso. Toda a glória ao nome dele. No livro de Atos, vemos os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Cristo. Eles viviam esse estilo de vida de discipulado. Eles alcançavam as pessoas nas suas casas, nas ruas, eles encontravam pessoas onde estavam. E o evangelho estava explodindo e espalhando pelo mundo inteiro. Milhares e milhares e milhares de pessoas vieram à fé em Jesus Cristo e foram batizados e receberam o Espírito Santo. Mas em um ponto na história da igreja, vemos que o cristianismo foi institucionalizado e logo se tornou uma religião de Estado. Essa hierarquia, essa igreja institucionalizada nos seguiu pela Reforma, onde vieram Lutero, Calvino e Zwinglio.
Eles estavam tentando reformar e nos trazer de volta ao Evangelho real, de volta ao livro de Atos. Mas eles falharam. Ainda tínhamos o edifício, ainda tínhamos o sacerdócio especial, ainda temos pessoas reunindo em edifícios especiais, em datas especiais, com uma hierarquia e pessoas tentando trazer ofertas à igreja para ganhar o favor de Deus. Lutero não teve êxito em trazer a igreja de volta ao que lemos no livro de Atos. A Bíblia é o livro de vida. E ela não se torna um livro de vida estudando-a. Ela se torna um livro de vida vivendo-a. Eu ordeno a dor nessa mão que se vá, em nome de Jesus. Tente fazer isso novamente. Ela se foi. O que é isso? Em nome de Jesus, agora. Amém. Verifique. Uau. Sumiu. Vá agora mesmo em nome de Jesus. Tente de novo. Ossos, ordeno que consertem agora, em nome de Jesus. Experimente. Isso é como reiki? Não. Jesus. Jesus, não é reiki. Não. Nenhuma Não. energia? Deus, não é nenhuma energia. Obrigado, Jesus. O que você pensa sobre o que aconteceu? Muito legal, né? Nós nascemos, somos colocados na Terra com um propósito, que é buscar e encontrar a Deus. O problema é que não o buscamos e por isso não o encontramos. Você ouviu falar de Jesus? Nós vivemos 2015 anos depois de Jesus Cristo. Deus é real e nos chamou para ser seus discípulos, discípulos de Jesus, para sair e mostrar ao mundo que Ele é real. Em 5 de abril de 1995, eu me arrependi, reconheci que pequei e entreguei a minha vida a Jesus. E uma luz veio para dentro do meu corpo e eu caí no chão e encontrei a Deus. Ao se tornar um cristão nascido de novo, o Espírito de Deus vem e habita em você. E você vai fazer as coisas que Jesus fez. A Bíblia diz que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Se apenas ouvimos a palavra e não a praticamos, enganamo-nos a nós mesmos. Somos como um homem olhando em um espelho. Mas assim que saímos, esquecemos o que vimos. Domingo após domingo, existem milhões de cristãos que estão sentados na igreja ouvindo a palavra de Deus. Mas assim que eles se vão, eles esquecem o que ouviram. Toda dor tem que sair agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda dor da cabeça aos pés. Você não conseguia fazer isso antes? Não. Oh! É assim desde 2005. Ele vive! Yes! Aleluia! Aleluia! Ei! Quanto tempo faz desde que você andou? Eu não andei por 10 anos. 10 anos? Isso não é ótimo? Eu era muito pequeno quando o via andando. Eu era muito pequeno quando andava junto com ele. Ele vai fazer 13 anos em breve. Então na época ele tinha 3 anos? Sim. Eu tenho uma doença muscular. Nós vamos orar por ela. Onde é ela? Em todo o meu corpo. Então eles começaram a orar. 4 ou 5 pessoas oraram por mim. Eu senti algo estalando nas minhas costas, então eu consegui levantar e andar. Eu esperei, então o médico veio. Oi, senhor, é que é bom. Como está? Eu disse, bem, o que foi que eu ouvi de você? Então eu levantei e ele disse, o que aconteceu? Não me pergunte, pergunte a Deus nos céus. Ele disse, posso lhe parabenizar? Espero que continue bem. Até agora já estamos em outubro. Isso aconteceu em 8 de junho.
Faz provavelmente 4 meses agora, junho, julho. Isso, 4 meses. E está muito bem. Como pastor, nos últimos anos, comecei a ficar muito faminto. Eu lia o livro de Atos e ficava com raiva da forma como eu via as coisas acontecendo no livro de Atos. E não via isso acontecendo na minha igreja ou na minha própria vida, ou com os mais velhos, ou com a estrutura da igreja como um todo. Não estávamos saindo e curando as pessoas. Impunhamos mãos nas pessoas e dizíamos para irem para casa. E elas talvez iriam melhorar no futuro, ou talvez não. Mas o que eu leio no livro de Atos é que os apóstolos estavam saindo e fazendo essas coisas diariamente. Eu senti que aquilo era o que eu queria. Então, por 2 anos eu tenho estado faminto por essas coisas, crendo que isso é o que eu fui chamado a fazer, mas eu não consegui fazê-lo realmente. O sistema da igreja tem que mudar. Precisamos parar de ser uma instituição focada em prédios e em cultos dominicais. As pessoas ficam sentadas nas igrejas, ano após ano, esperando que venha um ministro especial e ore por elas, dizendo: agora vocês têm a unção, vocês podem sair e fazer isso ou aquilo para Deus. Ou elas estão sentadas ali só esperando que alguém as enxergue, veja seus talentos. E isso não é o que a Bíblia nos manda fazer. Isso não é o que Jesus nos manda fazer. Em 1995 eu trabalhava como padeiro e não sabia nada sobre Deus. Eu não sabia nada sobre a Bíblia. Eu era um jovem na Dinamarca, batizado na igreja luterana. Fui efetivado na igreja luterana quando eu tinha 14 anos, mas isso era só tradição. É tradição para muitas pessoas hoje. Uma noite eu olhei para o alto e disse: vamos lá, Deus, você está aí? Se está aí, vem e me toma. Eu quero te conhecer. Pouco tempo depois eu ouvi o Evangelho. E no dia 5 de abril de 95, às 9h30 da noite, eu me arrependi e entreguei tudo para Jesus. Mas então eu comecei a ir à igreja. Eu comecei a me tornar igual às pessoas na igreja. Eu achava que isso era cristianismo. Encontrar Deus, então ir à igreja e sentar lá todo domingo. Mas eu ficava cada vez mais frustrado. Porque eu ficava assim: deve haver algo mais do que só ir à igreja, ficar sentado lá por 2 horas, todo domingo, ouvindo alguém pregar. Uma vez eu comecei a ler o livro de Atos. Ler sobre os primeiros cristãos, como eles viviam. Não fazia o mesmo que eu estava fazendo. Eles viam vidas sendo transformadas aonde iam. Naquele tempo eu estava muito frustrado, porque eu havia sido um cristão por muitos anos, mas nunca havia curado doentes ou expulsado demônios, nunca tinha levado ninguém a Cristo, nunca tinha experimentado a vida que eu lia sobre a igreja primitiva no livro de Atos. Então um dia, frustrado, eu pensei: Deus, eu te dei tudo, eu quero ver essa vida. E então eu comecei a ver essa vida mais e mais e mais. Mas o problema era que, no começo, não tinha ninguém que pudesse me discipular. Não tinha ninguém, como Jesus fez quando disse: venham, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Vem e segue-me, e eu vou te mostrar como curar o doente, como pregar o evangelho. Vou te mostrar e te treinar como ser eficiente no reino de Deus. Ninguém fez isso por mim. Mas a diferença agora é que estamos começando a discipular pessoas. Se pegarmos o que temos aprendido e passar isso para a próxima geração de discípulos, e eles continuarem a partir dali e pegar isso e repassar para as próximas gerações de discípulos, em muito pouco tempo teremos discípulos andando pela terra, exatamente como Jesus, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, e até mesmo coisas maiores, porque ele foi para o Pai. Prepared the best for you. Yes, I have prepared a place of rest. I've prepared the best for you. Yes, I have prepared a place of rest. And in that place, life in abundance.
Agora, eu vou colocar a música de um amigo nosso. Em sueco. Uhul! A Suécia domina! Uhul! Pai, eu te peço que alcancemos a Europa, a Dinamarca, a Noruega e o mundo inteiro para ti. Eu me tornei cristão há aproximadamente 11 anos atrás. Eu vim para a igreja do estado na Suécia, de um contexto completamente não cristão. Passado um tempo, eu e minha esposa nos mudamos para uma outra cidade. E lá fomos para uma igreja que era muito grande. Nos tornamos líderes de um trabalho realmente de grande alcance nessa igreja. Devíamos ser um exemplo, mas eu particularmente nunca havia levado ninguém a Cristo. Eu nunca havia batizado ninguém, eu nunca tinha visto ninguém ser curado por minha oração. Cheguei a um ponto em que uma noite saímos e de repente um homem veio na minha direção e perguntou-me: "Ei, eu vejo o que você faz, eu quero ser um cristão. Como eu faço?" A minha reação foi: "Ok, amanhã eu vou te buscar e te levar à igreja." Então fiz aquilo, levei-o à igreja, encaminhei-o até o pastor e o pastor o conduziu à salvação. Mas isso me fez reagir, eu compreendi que alguma coisa estava errada. Porque eu lia muito a Bíblia, fiz alguns anos de escola bíblica, eu sabia o que a Bíblia dizia e era eu quem deveria fazer essas coisas. Era eu quem deveria impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Era eu quem deveria batizar as pessoas, mas eu não o fazia. Algo estava errado. Eu pensei, talvez estejam mentindo, talvez não seja verdade o que me dizem. Então eu comecei a sair, todas as manhãs eu acordava e orava ao Senhor. E às vezes chovia, nevava, fazia mau tempo, mas eu saía, porque eu realmente estava clamando ao Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero ter a vida verdadeira. Então um dia, enquanto eu estava no meu trabalho, eu estava lendo um jornal cristão e lá tinha uma pequena nota sobre um dinamarquês que estava num shopping na Suécia, orando por pessoas doentes que eram curadas. Eu pensei, o quê? Eu tinha visto esse tipo de artigo antes, mas esse ganhou meu coração e eu senti, isso é de Deus. Então eu liguei para ele e ele me atendeu e era um homem normal como eu. Nós conversamos e eu lhe contei sobre a minha jornada e ele pensou, isso é maravilhoso, devíamos nos encontrar. Então eu reuni alguns amigos e fomos até ele na Dinamarca. Então ele nos perguntou, por que vocês vieram à Dinamarca? Nós dissemos, queremos ver pessoas serem curadas. Então ele disse, tudo bem, em aproximadamente 15 minutos você verá a primeira pessoa ser curada. Eu fiquei assim, tá, eu não podia acreditar naquilo. Como isso pode ser parte da minha vida? Mas saímos às ruas e chegamos a um grupo de pessoas, talvez de uns 25, 30 anos, e uma das meninas tinha um problema no joelho por muitos anos. Ele me disse para impor as mãos no joelho dela e ordenar a dor para ir embora. Eu quase apaguei, eu estava tão nervoso e eu acho que não tive nenhuma fé. Eu disse, tá bom, eu faço, então eu fiz e ela quase pulou e ficou assim, o quê? E ela foi curada. E toda a multidão estava assim, sem entender, e isso abalou o meu mundo. Eu percebi que isso é verdade, isso é verdade. Isso foi o bastante para mim. Eu orei por uma pessoa, então saí por conta própria. Nós cristãos somos chamados para fazer discípulos. Uma outra palavra que começamos a usar foi ativação. É igual a uma moto. Quando você quer ligar o motor, você ativa ela. E quando a moto está ligada, você pode dirigir para todo lugar. Da mesma forma, nós cristãos precisamos ser ativados em fazer as coisas que Jesus nos chamou a fazer. Quando, por exemplo, iniciamos um cristão em curar os doentes, nós o levamos às ruas e dizemos, vem e siga-me, e mostramos a ele como fazer. Quando ele tiver feito uma vez, ele poderá fazer novamente. Você diz que tem dor em todo o corpo, principalmente nas pernas? Vou orar por isso, você vai ver. Eu ordeno a toda dor, saia agora mesmo, seja curado agora em todo o corpo. Eu ordeno a toda dor, saia do corpo agora.
do corpo inteiro agora. Eu oro pela cura agora em nome de Jesus. Amém. Apenas mova, tente mover, tente sentir. Sente-se bem, não é? Mas sente a dor agora? Ela se foi, né? As pessoas se surpreendem. Eu ordeno essas costas que sejam totalmente restauradas agora. Curve-se desse jeito, tente sentir, pra cima de novo. De verdade, a dor sumiu. De verdade. Eu juro. Não estou inventando isso. Você pode sentir que ela acabou de sair. Oh, sim. Oh, meu Deus. Isso está crescendo em todo o mundo. Nos últimos anos, temos visto centenas de milhares de pessoas sendo curadas por crentes normais que foram ativados e começaram a sair e curar os doentes. E essas pessoas agora começam a levar outras pessoas a Cristo. Portanto, nos últimos anos temos visto milhares de pessoas vindo a Cristo. E isso é muito poderoso. Eu vim a Estocolmo e encontrei esse irmão, e ele estava com alguns rapazes, e sua esposa estava lá também. E então saímos. Ele primeiro parou essa pessoa que tinha dor e colocou sua mão sobre essa pessoa, e essa pessoa foi curada. Eu fiquei, uau, isso é maravilhoso. Essa pessoa foi curada, e eu fiquei assim, agora isso não é mais no YouTube, entendeu? Isso não estou vendo no YouTube, agora eu vejo isso na minha frente. Foi maravilhoso ver a reação dessa pessoa que foi curada. O que aconteceu depois é que uma senhora veio e ela sentia dor no estômago. E o homem que estava me iniciando disse assim, agora é a sua vez de orar. Apenas coloque a sua mão e mande a dor ir embora. Então eu apenas coloquei a minha mão, e eu estava hesitante, mas eu coloquei a minha mão e apenas ordenei, em nome de Jesus, dor, vá. Eu removi a minha mão e de repente, você tinha que ter visto o rosto dessa mulher. Ela ficou assim, como você fez isso? O quê? Você está brincando comigo? Não estamos brincando. Isso é de verdade, é por isso que fazemos isso. Não! Isso é demais! Jesus é demais! Jesus curou você, não fui eu. Uau, eu nunca tive algo assim antes. Meus sonhos acabaram de se tornar realidade bem ali. Isso é, na verdade, o melhor dia da minha vida. Ser parte do que eu tenho ansiado por tanto tempo. Então, no meu caminho de volta para casa, eu estava tão cheio de alegria. Eu estava sentado no ônibus indo para casa. E quando eu cheguei, não pude simplesmente sentar ou ficar em casa. Eu dei uma volta pela cidade e estava orando por pessoas no mesmo dia. Eu cruzei no caminho de umas meninas e orei por elas, e elas foram curadas instantaneamente. Eu fiquei, uau, isso não é algo que aconteceu em Estocolmo e ficou lá. Isso continua, sabe? Desde então eu estive saindo todos os dias. Todos os dias eu saía nas ruas e tenho visto milhares sendo curados. Isso é simplesmente fantástico, me mudou por completo. Isso é uau. Mexa a sua perna. Eu não sinto nada. Desapareceu? Não consigo sentir. Eu não consigo sentir. Oh, meu Deus. Não é estranho? Isso é muito estranho. Sim. Eu não consigo sentir. Eu ordeno que toda dor saia agora em nome de Jesus. Curve-se e tente sentir. Funcionou, Dennis. Tá perfeita, perfeita. Toda a dor se foi. Eu juro por Deus, juro. Obrigado, Jesus. Eu não estava esperando o que vimos, ou eu estava meio... Eu via isso acontecer em vídeos o tempo todo, mas eu mesmo nunca fui capaz de fazer. Eu esperava isso completamente. É isso que Deus faz, é assim que Ele me usa, esse é o meu propósito aqui. Oramos por uma menina que tinha problemas em suas costas. Eu acho que ela tinha feito alguma cirurgia. Dor, vá embora agora. Coluna, fique no lugar agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente algo acontecendo? Oh, algo aconteceu.
Ela foi cheia do Espírito Santo e Deus a encontrou de forma radical. Ela estava aos prantos. Ela caiu na nossa frente. Encha. Mais. O Espírito Santo está sobre você. Apenas abra sua boca. Espírito Santo, mais. Encha. Oh, você acabou de ser batizada, cheia do Espírito. Ele está aí. Ele está aí. Isso é um novo começo. É um novo começo para você. É um novo começo. Um novo começo. Oh, Deus, te agradecemos pela liberdade. Te agradecemos pelo novo começo. A família dela, que estava com ela, sua cunhada e seus filhos, estavam completamente em paz, como se tudo estivesse normal. Pessoas passando, e eu lembro de ter pensado, o que aconteceu com essa menina agora mesmo foi tão legal. Ela não fazia ideia. Ela não fazia ideia do que aconteceria naquele dia. Ela se levantou e você podia dizer que era outra pessoa. Deus a tinha mudado de dentro para fora. Estou bem, Lilian. Isso é bom. Deus quer estar vivo. Ele quer nos mostrar e mostrar quem Ele é através de nós. Esse Deus é aqui fora. Não é uma bela igreja, mas Deus está aqui. E Ele quer ser parte da nossa vida. Ele quer ser parte da sua vida. Então saímos dali. E oramos por um rapaz chamado Danny? Sim. Primeiro perguntamos ao outro rapaz se ele sentia alguma dor. Ele disse, não. Então Isso, Danny perguntamos ao veio. cavaleiro em banco se podíamos orar. Ele disse, não, eu estou bem. E um rapaz chamado Danny disse, minhas costas doem muito. Por quanto tempo? Por 10 anos. Na verdade, havia 5 anos e as costas desse homem doíam. Então, dizemos, legal, vamos sentá-lo. E sentamos e uma de suas pernas era cerca de 1,27 centímetros mais comprida que a outra. Perna, solte e cresça agora mesmo, em nome de Jesus. Aí está. Um movimento. Sentiu isso? Ela moveu em suas mãos. Algo estalou quando ela saiu. Danny, tente levantar. Sinta como estão suas costas agora. Isso é muito bom? Ela se foi? 15 anos e ela se foi. Sim, na verdade 5. E se foi agora? O que você sentiu? Eu não sei. Senti que estão boas. Essa é a primeira vez que ele faz isso. Foi incrível. E enquanto procurávamos mais pessoas, decidimos tomar um sorvete. Nós entramos e você conversou com a senhora atrás do balcão. Sim. Tinha uma mulher atrás do balcão e ela perguntou o que estávamos fazendo, de onde éramos. Então explicamos a ela, estamos saindo por aí e orando. Eu sou de Houston e estamos com pessoas de toda a parte e oramos por pessoas com qualquer doença ou dor. Ela disse, verdade, contei sobre Danny. Ela disse, meu Deus, eu quero conhecê-lo. Pensei que ela falava de Danny, que foi curado. Eu disse, não sei onde ele está agora, desculpe. Ela disse, quando ele voltar para orar, me avise. Então, em minha mente, pensei, peraí, fui eu, estou bem aqui. Sim, eu voltarei, espere um pouco. Ela contornou o balcão e tirou seu sapato. Este tornozelo, ela se abriu e eu pude continuar orando por ela. Ele foi melhorando e melhorando. Eu me virei e havia 4 ou 5 pessoas dizendo, eu tenho dor, você pode orar por mim? Como está? O que você está fazendo? Não fui eu, cara. Eu estava com dor. Eu não estou mentindo. Foi embora completamente? Vamos, pule. Eu posso fazer isso agora. O que você está fazendo? Isso é Jesus. Desça. Uou! Quando você fez isso pela última vez? No exército. Há 10 anos. Sim, 10 anos? Então você não descia assim há 10 anos? Não. Vá lá. Sim, eu sei. Parece que bom. Sente-se na cadeira. Vê se você pode fazer isso. Então levante-se. Se isso é Deus, então eu te amo. Isso é Deus. Há 10 anos você não conseguia fazer isso? Não conseguia. Eu tenho estado com dor, indo e voltando dos médicos. Mas Jesus é o maior médico. Ele é o Altíssimo e Ele está lá. O que há de errado com você? Meu braço.
Não pode levantá-lo? Há quanto tempo você tem isso? 6 semanas. Então por 6 semanas você não pode fazer isso. Seja afrouxado agora mesmo em nome de Jesus, agora. Você conseguiu. Você recebeu. É seu. Mantenham. Agora você podia atingir até aqui, certo? É seu. Está se movendo melhor? Muito bom. Levante sua mão. Toca aqui. Uhul! Se sente bem? Agora nós sabemos como é. Agora vamos voltar a Houston, encontrar parques e lojas. Quando comemos pizza em algum lugar, não há limites para Deus. Sim, é como o ruivo crescendo na Ásia, pensando. Eu sinto que deve haver mais na vida, todo mundo é igual. E então vai à Irlanda. Aqui está, realmente existe. Existem pessoas como eu. É como eu me sinto. Oh, isso é vida, ótimo. Sim. Isso é o que eu queria e agora posso ir e fazer estamos isso. Empolgados para voltar e eu sinto que meus vizinhos, as pessoas, não têm ideia do que está para chegar. Porque agora eu já sei, eu realmente posso fazer isso. Deus. Atos 2:38. Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Estamos vivendo um período realmente empolgante na Europa, onde começamos a ver uma recriação do livro de Atos em nossos dias. Vemos aquelas pessoas saindo com o Evangelho, com a demonstração do reino. E normalmente é uma mensagem muito clara do Evangelho, sobre se converter dos seus pecados. O pacote, na verdade, inclui o batismo e ser cheio do Espírito Santo. Geralmente, nos sistemas de igreja, eles são separados. Mas o que vemos cada vez mais é que eles estão se juntando num único fluxo, como era no livro de Atos. Então não há espera. Quando alguém se arrepende e expressa sua fé em Jesus, ele é levado onde quer que tenha água. Pode ser em qualquer lugar, pode ser um lago ou uma bacia que coleta água da chuva, pode ser num banheiro ou qualquer coisa. As pessoas são batizadas imediatamente e, ao mesmo tempo, também são cheias do Espírito Santo. As primeiras palavras que saíram da boca de Jesus foram: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Nós somos chamados para pregar arrependimento hoje. É como que essa parte foi perdida na igreja de hoje. Estamos falando sobre fé, mas não falamos de arrependimento. Eles quase têm medo de falar sobre o pecado. Mas nós somos chamados para falar sobre o pecado. Somos chamados para pregar o arrependimento. Precisamos dizer o que é o pecado. Precisamos dizer que aquelas pessoas que continuarem no pecado irão morrer. Precisamos falar sobre pecado antes de falarmos que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para remover o nosso pecado. Porque se não falarmos sobre o pecado, o que as pessoas devem fazer com Jesus? Onde você está indo? Por quê? Você é uma pessoa boa? Você já mentiu? Você já roubou alguma coisa? Baixou algo da internet sem pagar? Você fez sexo antes do casamento? Esses são 3 dos 10 mandamentos. Por quantos eu preciso passar? Trata-se de como nos comparamos uns com os outros. É claro, se você se compara com as pessoas ao seu redor, você pode pensar que é uma boa pessoa. A pergunta não é se você é uma boa pessoa, a pergunta é: você é boa o suficiente? A Bíblia diz, se você cometeu apenas um dos pecados, você é culpado de todos eles. Não é como as outras coisas, tipo, está tudo bem quando você põe na balança e tem as obras ruins e as boas. Não é assim. É culpado ou inocente. Se uma vez você quebrou a lei, você é culpada de quebrar a lei.
Se falamos sobre Deus, nenhuma pessoa jamais pode ir a Deus e ir para o céu por meio de boas obras. Não é possível. Eu sempre pensei que eu era uma boa pessoa, porque, sim, eu tenho obrigado um pouco demais, eu tenho bebido demais, eu tenho feito coisas, mas essa pessoa e aquela pessoa são muito piores do que eu. Então, meu problema era que eu me comparava com os outros, ao invés de me comparar com aquele com quem eu vou ficar frente a frente um dia. Acredito que temos que voltar ao que a Bíblia nos mostra. Arrependimento não é só se sentir mal sobre nossos pecados e o que fizemos, e como nós violamos a palavra de Deus em nosso próprio sentido. Sentir pesar não é arrependimento verdadeiro, é parte dele, mas não é toda a história. Nós vimos que Faraó no Velho Testamento, com os israelitas no Egito, ele sentiu pesar, ele proclamou, eu pequei contra Deus. Então ele confessou o seu pecado, mas não se converteu dele. Também não é sentir remorso. Muitas pessoas dizem, veja como eles estão arrependidos, estão chorando porque sentiram um remorso real. Judas no Novo Testamento sentiu remorso. Ele sentiu tanto remorso que até cometeu suicídio, mas ele não se converteu do seu pecado. Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus agrupa arrependimento com perdão. Em vez de perdão com fé em Jesus. Eu penso, olhando para a última parte aqui, geralmente achamos que, com a fé em Jesus, Deus automaticamente perdoa os nossos pecados. E conforme você lê a Bíblia, descobre que não é bem assim. Vamos imaginar que você e eu estamos jogando xadrez. Eu mexo, então é a sua vez. Eu quero que você mexa. Minha vez, sua vez. Eu posso fazer isso? Mexer uma peça aqui e a outra ali? Posso mexer 2 vezes? Por quê? Porque existem regras. E as regras são que você mexe uma vez, então eu mexo uma vez. Quando se trata de Deus, você pecou. Você fez algo que é errado. E por causa disso, você está separada de Deus. Você não pode ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. Nosso pecado causa separação entre nós e Deus. Deus está olhando para você e diz, eu não quero te punir, mas eu sou santo, então preciso fazê-lo. Mas ao mesmo tempo, quero lhe dar uma chance de receber o perdão e um relacionamento comigo. Então eu envio o meu filho Jesus para morrer por você. Então é assim, você pecou e quebrou os mandamentos de Deus. E por causa disso estamos vivendo sem comunhão com Deus. Estamos vivendo nossa própria vida separados de Deus. Deus olhou para você e disse, eu não quero lhe julgar, eu quero lhe perdoar. Então eu envio o meu filho Jesus para morrer por você. De quem é a vez agora? É a sua vez. Deus quer perdoar, Ele quer te libertar, quer te dar uma nova vida e curar através de você. Ele quer fazer essas coisas, mas Ele diz, mexa, é a sua vez. Ele está esperando você mexer. Mas assim que você disser, eu me arrependo e recebo perdão, imediatamente Deus te perdoa. É muito importante entender isso, porque há muitas pessoas, e eu pensava assim também, como você, eu acreditava que havia um Deus, mas em minha mente, no meu universo, ok, quando chegar a hora, ele virá até mim, depende dele. Ele é bom, ele pode fazer isso quando quiser. Eu tirei a responsabilidade de mim e passei para ele. Um arrependimento real e profundo requer ação. Não é só uma palavra nem algo que apenas pensamos. Arrependimento verdadeiro não é somente entender que você pecou contra um Deus santo, mas que você então confessa seus pecados a Ele. Você sente remorso para com Ele e se converte daquela vida pecaminosa e começa a viver a vida dele. A palavra para arrependimento na Bíblia é metanoia, que significa mudança de pensamento. E Deus quer que mudemos nosso pensar sobre nossas vidas e como nós vivemos. Se tivermos um repensar sobre Deus e como nossos pecados o afetam, então Deus também irá repensar o que Ele pensa sobre nós. Atos 22:16. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados. Se você confessa o seu pecado e o traz à luz, você experimenta o perdão.
Mas se você o mantém guardado, toda vez que der um passo em direção à luz, Satanás irá dizer: mas lembre-se, mas lembre-se, Sim, mas lembre-se. é isso que ele Mas faz. agora ele está fora, você o confessou, você o disse para mim, você o disse. E seja guiada pelo Espírito Santo, talvez você deva dizer ao mundo todo, eu não sei, mas há perdão. As pessoas precisam ouvir isso, há liberdade. Há tantas garotas passando por isso, tantas mulheres. Elas fizeram exatamente o mesmo, carregaram por aí 30, 40, 50 anos. E isso não é onde a liberdade está. Liberdade é o que você está experimentando agora mesmo. Eu vim hoje procurando Deus pelo dom de línguas e por qualquer outra coisa em minha vida que eu precise de libertação. Nesse fim de semana, Deus me libertou e me abençoou com o dom de línguas e me lavou com o batismo nas águas. Eu tenho vivido por mais de 30 anos com vergonha, embaraço, com um segredo de que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu cometi um aborto. E todos os dias após aquele, o diabo tem tido seu caminho comigo. E então tenho procurado a Deus também, conforme vi os vídeos do Thornton, falando para Deus que não aguento mais, implorando, pedindo, querendo saber se Ele tinha perdão para mim. E aconteceu que Ele me conduziu a estar aqui nesse fim de semana. E eu me senti direcionada a falar com o Thornton, que Deus tinha algo a dizer para mim através dele. Então, me foi dada a oportunidade por Deus de ser liberta, livre desta dor. Mais de 30 anos estou livre. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Seja livre. Quando eu tinha 20 e poucos anos, Deus me ajude, eu cometi um aborto e desde aquele dia, Deus tentou me dizer que estava tudo bem, mas o diabo tinha um grande controle sobre a minha vida e ele só ficava pendurado e pendurado. Eu lembro daquele dia como se fosse ontem e sinto a mesma dor. É um novo começo, um novo início. Você está pronta para ser batizada em Jesus Cristo? Para lavar seus pecados? Sim. Então, em sua própria fé, nós a batizamos em Jesus Cristo. Sim. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Ei! Venha, vamos orar por você. Deus, nós agradecemos pela Elizabeth, agradecemos pela sua liberdade. Quando ela confessou, outra mulher veio e confessou o mesmo pecado. E de repente o testemunho dela já trouxe vida e perdão para outra pessoa. E aquela mulher foi batizada nas águas. E ela experimentou aquela liberdade. Mais tarde nos reunimos com 80 pessoas, onde ela explicou como havia feito aquilo e que foi pecado, o aborto. Mas Jesus havia perdoado seus pecados. Quando ela confessou aquilo e compartilhou aquele testemunho na reunião com 80 pessoas, daquela reunião vieram 12 mulheres até ela, depois confessando a mesma coisa. E aqui vemos o poder em confessar pecados, o poder do batismo nas águas e o que é o Evangelho.
Aquele que crer e for batizado será salvo, disse Jesus. O que é realmente interessante sobre o batismo nas águas eu creio que através do tempo e da tradição, hoje olhamos para um sacramento de forma muito diferente do que a Bíblia nos mostra que um sacramento realmente é. Geralmente olhamos para um sacramento como um sinal exterior de uma verdade interior. E o que é interessante sobre essa definição é que ela pega o espiritual e o físico e separa completamente essas duas coisas. E como resultado, apenas vemos o batismo como algo que é apenas cerimonial e que não tem conexão com coisa alguma no reino espiritual. E em outras palavras, é apenas uma confirmação de algo que já aconteceu no espírito. Mas o batismo é muito, muito diferente disso. O que descobrimos é que o batismo não é algo apenas sacramental e longe de ser um sinal externo de uma realidade interna. Nós vemos que quando você entra naquela água, o Espírito de Deus está tocando aquilo. E quando o físico e o espiritual conectam no batismo nas águas, Deus faz algo miraculoso. O que é interessante é que o batismo nas águas é duas coisas. É um banho e o sepultamento. Para tomar um banho, você precisa estar sujo. Então, o que isso significa? Significa que uma pessoa que está sendo batizada precisa reconhecer seus pecados para com Deus. E nesse sentido, o batismo e o arrependimento andam de mãos dadas. E se voltarem e virem fé, o requisito para o batismo que Deus quer que tragamos é o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Uma pessoa chega morta em seus pecados. O que acontece é que pegamos essa pessoa e que está vindo em seus pecados, trazendo provas de arrependimento, e então a batizamos. Então quando essa pessoa sai, ela está completamente nova e limpa. E eu digo a muitas pessoas que encontramos que o batismo não é apenas um começo limpo, é uma vida completamente nova e limpa que se inicia. Deixa sair, deixa sair. Mais, 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 mais. Glória, 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 glória. Eu louvo Jesus. Louve Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu louvo o seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Como se sente? Eu senti que algo saiu jorrando. É água viva que está jorrando dentro de você e Deus está liberando através da sua boca. Cláudio, você é um novo homem. Amém. Sente-se bem? Sim. Isso é apenas o começo, Cláudio. Isso é apenas o começo. Deus lhe deu esse dom agora. Haverá tempos em que você poderá não saber pelo que orar e agora você pode ir em fé e orar. O que é maravilhoso sobre orar em línguas é que eu posso concentrar em outras coisas enquanto oro, porque minha mente não está orando, estou apenas deixando minha boca mexer pela fé e o Espírito intercede através de nós. Então Deus acabou de lhe usar, o Espírito entrou e intercede através de você. Isso é lindo. Amém, obrigado, Deus. Deus não é bom? Sim. Ele é ótimo. Ele é.
Eu aprendi algo hoje. O poder do batismo nas águas em Jesus não é mais como um símbolo, como muitas igrejas podem acreditar, como eu costumava acreditar. Porque era tudo o que eu sabia. Eu apenas pensava que era algo pelo que você passa, por aspersão, sei lá. Mas existe tanto poder quando você realmente crê no que ele é. Sobre a morte, o sepultamento, o aprisionamento, o velho homem, a natureza ter ido embora e um novo homem se erguer. Como eu aprendi hoje, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Bem, o velho homem desce, você morre e um novo homem se ergue. E assim que ele saiu da água, ele disse que algo saiu dele. Um grande peso saiu e não havia mais qualquer cadeia na sua vida. E imediatamente ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E esse irmão foi tão quebrantado que estava soluçando, ele estava segurando seu peito. Foi tão precioso ver aquilo. Foi tão precioso ver o que Deus estava fazendo na vida dele e tudo o que ele podia fazer era chorar na presença de Deus. E para mim, apenas ver o que Deus tinha. Ele dirigiu, eu acho que umas 3, 4 horas para chegar aqui, porque isso é o que ele queria. E aquilo que o estava atacando por todo esse tempo não tinha mais poder sobre ele. Ele está livre, totalmente livre. Totalmente livre. E eu estou verdadeiramente grato. Então, agora aprendi que existe algo no batismo, nas águas. Existe algo no arrependimento. Existe algo em receber o batismo com o Espírito Santo. Essas 3 coisas são necessárias. E isso mudou verdadeiramente a minha vida. E agora eu prego essa mensagem até o dia em que eu morrer, porque eu experimentei isso e foi uma das demonstrações mais poderosas do amor de Deus que eu já vi. Eu creio que o motivo de vermos essas coisas acontecerem agora é que quando o velho homem morre, os demônios perdem sua aderência e suas garras. Eles não podem mais atormentar um homem morto. Porque o velho homem morre. E quando você sai daquela água, você é alguém completamente novo. Há um novo homem vestindo suas velhas roupas. Quando Jesus esteve andando aqui na terra, ele estava pregando arrependimento. Então ele ensinava que as pessoas precisavam nascer de novo da água e do Espírito. Mas ele não podia, naquele tempo, batizar as pessoas em seu nome. Ele não podia batizar as pessoas com o Espírito Santo. Mas após a cruz, quando Pedro se levantou em Pentecostes, nós ouvimos o Evangelho completo pela primeira vez quando Pedro disse: arrependam-se, sejam batizados para o perdão dos seus pecados e vocês receberão o Espírito Santo. Ok, você se ajoelha e diz: eu batizo em Jesus Cristo, e certifique-se de que ele desça. Morre com Cristo, levanta com Cristo. Liberdade, livre, livre, sai, 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 liberdade, livre, livre, fora, fora, sai, sai, eu lhe ordeno, Espírito, saia, agora mesmo, saia, saia, em nome de Jesus, eu ordeno, Espírito, deixa agora, agora mesmo, fora, 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 sai, 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 no nome de Jesus, eu ordeno a todo demônio, vá agora, vá agora mesmo, vai, sai. Eu ordeno esse demônio, sai, agora mesmo, demônio, saia, eu ordeno todo demônio, deixo, mentira, saia, pra fora, sai, vai saindo, deixe sair, eu lhe ordeno, demônio, no nome de Jesus, sai fora, sai, vai, sai. Em nome de Jesus, eu ordeno que o restante saia, em nome de Jesus, todo demônio, fora, agora, deixo, livre, encho, mais, livre, liberdade, livre, oh... Oh, isso é real. Oh.
Obrigado. Oh, isso é real! Se você quiser ler um livro sobre isso, eu quero lhe recomendar um. Talvez você já tenha ouvido falar dele, o nome desse livro é a Bíblia. Isso é o que lemos na Bíblia. Ele foi liberto, e então o Espírito Santo assumiu o controle. Não é apenas uma imagem, isso é real. Se isso é real na Bíblia, e quanto ao resto? Cada palavra é real, do início ao fim. Aleluia. Meu amigo. Ainda me lembro de cerrar meus pulsos e me bater na água. Então, eu estava gritando muito alto e então houve uma agitação, alguma coisa acontecendo. Eu não sabia se era eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha meus olhos fechados, então abri meus olhos e eu estava em uma posição diferente da anterior. Eu estava olhando e o Torben estava lá. Eu estava olhando para este lado e antes era para o outro lado. Eu não entendi por quê. Então houve mais uma agitação. A última coisa que eu me lembro era o Torben dizendo, demônios saiam. Ficou mais pacífico depois, isto me acalmou. Houve quietude e silêncio. Eu me lembro de olhar para cima e ver muitas pessoas com todas as suas câmeras. As pessoas me olhavam e foi como se eu estivesse um pouco em choque. Como se saísse de uma cirurgia e todos estivessem lá. Em termos de como eu posso explicá-lo através da minha vida e experiências, não há nada parecido com isso. A melhor coisa que eu tive nessa experiência é como sentir um dente sendo arrancado. Eu sabia que havia alguma coisa lá, quando essa agitação estava acontecendo, que não tinha direito de estar lá. E é como agora que aquele dente saiu, não há nada lá, saiu, se foi. É como se tivesse uma nova pele. Quando você arranca o seu dente, você quer pegar a sua língua e quer tocá-lo. Você passa a sua língua sobre o lugar que havia o dente para sentir como está. Foi parecido com isso. Havia algo novo e jovem lá. Onde este dente esteve. Estou feliz. Estou livre. Obrigado, Jesus Cristo. Assim que as pessoas são batizadas, eu começo a orar por elas por libertação, porque agora elas morreram com Cristo, elas ressuscitaram com Cristo, então agora Satanás deve deixá-las. E é muito forte ver a libertação ali como parte do batismo. E foi tão poderoso, tantas pessoas vieram e viram, e de repente havia uma multidão de 150, 200 pessoas olhando. Após ele ser liberto, ele foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, foi realmente muito poderoso. Então, íamos batizar o restante da família dele, seu filho, sua filha e sua esposa. Quando eles desceram as águas, prontos para serem batizados, Deus fez algo incrível. Nós lemos o Evangelho hoje, que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Nós lemos que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Lauren e eu dissemos, vamos orar para que algo desse jeito aconteça hoje. Que vejamos um sinal no céu quando formos batizados. Então, quando fomos batizados, eu estava na água esperando para ser batizada e eu ouvi as pessoas na multidão dizerem, olhem para cima. Eu me virei e olhei para cima e vi real escrito no céu. Foi como se minha oração tivesse sido respondida quando eu estava prestes a ser batizada. Obrigada, Jesus. Todos apontaram e disseram, vejam, olhem para cima. E no céu tinha acabado de passar um avião escrevendo no céu, real.
Isso foi no mesmo instante em que eu estava orando pelo marido dela e que ele foi liberto, e eu estava dizendo: isso é real, não é uma figura. Se isto é real, tudo que lemos na Bíblia é real. E de repente vimos aquilo no céu que Deus tinha escrito: real. Sim, eu vi. Sim, eu vejo. Começamos a pregar o Evangelho em seguida, e muitas outras pessoas se arrependeram e foram salvas naquele dia. Em vez de batizar apenas 8 pessoas, como era para fazermos, batizamos mais de 30 pessoas, porque as pessoas que viram o que aconteceu, viram como as pessoas foram libertas de demônios, viram como elas receberam o Espírito Santo. Elas também se arrependeram de seus pecados, vieram, foram batizadas e experimentaram o mesmo. O mundo demoníaco é real. É muito real. Eu vi um pouco disso nas igrejas. Quando vinham evangelistas, ou assim chamado homem de Deus, os que andam entre a autoridade, eles oram por pessoas e as veem manifestar. Mas eu nunca tinha visto isso acontecer por minhas próprias mãos. A primeira experiência real que eu tive, provavelmente a maior, foi quando a minha esposa e eu batizamos alguém pela primeira vez em nossa casa. E essa pessoa estava envolvida em nova era, cura Reiki, leitura de cartas de tarô, cristais, um monte de coisas da nova era. Nós a batizamos e, se estivéssemos deixados por isso mesmo, como uma igreja normal, teríamos sorrido, dado a ela um certificado, uma xícara de café depois, mas continuamos a orar por ela e a orar por ela. E cerca de 2 minutos depois, os demônios começaram a se manifestar. E eles se manifestaram um após o outro e nós os expulsamos. Foi a experiência mais real, mais radical que eu já tive. Isso abriu os meus olhos para a batalha. Isso é uma luta. Não somos apenas solicitados, não disseram apenas que é uma boa ideia. Nós somos ordenados por Jesus a expulsar os demônios. Temos a responsabilidade de libertar as pessoas em nome de Jesus. Porque existe uma luta acontecendo, porque Satanás não gosta disso. Mas agora vamos descer as águas, então ela vai subir e vocês verão a liberdade. Vocês verão liberdade e uma nova vida. Apenas ajoelhe-se, não tenha medo, não tenha medo, ajoelhe-se. Apenas ajoelhe-se. Eu não consigo. Não, você pode, você pode, você pode, você pode em nome de Jesus, você pode, você pode. É uma nova vida. Satanás é um mentiroso, Satanás é um mentiroso, ele vem mentindo, não quer que você entregue tudo a Jesus Cristo. Porque quando você se entregar, ele te libertará. E Satanás vai perder e ele não quer isso. Entendeu? Você pode. Meus joelhos não querem dobrar. Não. Abaixe-se em nome de Jesus. Ela quer, mas seus joelhos não querem dobrar. Ela não consegue se baixar, há uma luta acontecendo. Em nome de Jesus, Deus, obrigado. Apenas abaixe-se em nome de Jesus, abaixe-se. Desça, desça, apenas abaixe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abaixe, abaixe, abaixe em nome de Jesus, abaixe, abaixe. Você está pronta para ser batizada em Jesus Cristo? Então, em sua própria fé, nós a batizamos em Jesus Cristo. Apenas abaixe, morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Livre, livre, Satanás, vai, vai. Deixa agora mesmo. Sai, sai. Deixa, vai, saia, vá, agora mesmo, agora, sai, solte. Vai, em nome de Jesus, eu ordeno que este espírito religioso vá agora, em nome de Jesus. Vá, em nome de Jesus. Vá agora mesmo. Vai, sai, em nome de Jesus, vai agora mesmo, vá agora, toda raiva, todo medo, vá agora em nome de Jesus,
Vá agora, agora, agora mesmo. Sai, 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 sai agora. Vai agora, agora. Eu te ordeno, vá. Vá agora mesmo. Livre, agora. Deixe-o ir. Eu ordeno este demônio, vá embora. Eu ordeno que esse espírito saia. Saia, saia agora. Vai em nome de Jesus. Vá agora em nome de Jesus. Sai agora, agora mesmo. Vá, vá. Eu ordeno que esse demônio saia. Sai agora, agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Sai, sai agora. Agora, em nome de Jesus. Vai, 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 em nome de Jesus. Vai. Eu ordeno a todo espírito, deixa agora, agora mesmo. Sai, 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 sai. Saia, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia, sai agora. Oh, oh, aleluia, oh, oh, você pode sentir a liberdade, você está livre, yeah, é isso aí, como é? Vamos lá, uma nova vida! Está vendo? Eu amo isso! Vamos lá, amigos, vocês podem ver? Esse é o poder que há no batismo. Arrependam-se dos seus pecados para com Jesus Cristo. É uma batalha, mas Satanás perdeu. Jesus está vivo. Uma nova vida, uma nova vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma nova vida. Liberdade? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Você tem o Espírito Santo. Ele nunca falou em línguas até agora. Oh, poderoso! Temos visto que muitas pessoas foram libertas do pecado no batismo. Temos visto pessoas com esquizofrenia sendo libertas de demônios no batismo. Temos visto pessoas com transtorno alimentar sendo libertas no batismo. Temos visto pessoas enfermas sendo curadas no batismo. Temos visto muitas pessoas que antes não podiam receber o batismo com o Espírito Santo. Mas quando foram batizadas nas águas, o Espírito Santo veio sobre elas e começaram a falar em línguas. Ele é real, eu lhe digo que é real. Eu não sei como explicar isso, mas o Espírito de Deus veio e eu fui realmente batizado no Espírito Santo. Realmente falava em línguas. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Vou orar e vocês vão me ajudar. Qual é o seu nome?
Cat tem ansiedade e ela quer ser batizada com o Espírito Santo. Acabamos de conhecê-la e falei do batismo com o Espírito Santo e como ele é. Deus, eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você, Jesus. Eu acredito em você, Jesus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. E eu peço. Liberte-me. Liberte-me. De toda ansiedade. De toda ansiedade. Venha com seu Espírito Santo. Venha com seu Espírito Santo. Encha-me. Encha-me. Batiza-me. Batiza-me. Agora mesmo. Agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia é clara sobre sempre haver um sinal quando as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, podemos ler sobre Filipe, como ele chegou em Samaria e pregou o Evangelho. Pessoas receberam a mensagem e se arrependeram, e elas foram batizadas nas águas em Jesus Cristo. Mas naquela época eles ainda não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Assim, quando os apóstolos chegaram, viram que eles não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Você não lê lá o que aconteceu, mas você sabe que houve um sinal. Por quê? Porque havia um cara, Simão. Simão viu como o Espírito Santo era dado pelas mãos dos apóstolos. Quando ele viu isso, ele queria o mesmo poder que aquelas pessoas nas quais ele impusesse as mãos receberiam o Espírito Santo. Comece a falar em línguas quando eu disser agora. Apenas deixe sair as línguas. Agora. Espírito Santo, liberdade, liberdade agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Liberdade agora, livre, livre. Liberdade, Espírito Santo, liberdade. Liberdade agora, venha com sua força agora. Força, força, força. Uou! Sim, é legal, Sim, não é? é legal. Aconteceu comigo ontem. Ele foi batizado com o Espírito Santo comigo ontem. E você hoje? Eu nunca tinha falado em línguas antes. Eu nunca tinha falado em línguas antes. Como assim? Apenas veio? Sim. Como foi isso? Isso foi incrível. É uma loucura incrível. Tente imaginar aqui no meio da rua. Isso é incrível. Obrigada. Vai e conte aos outros sobre isso agora. Eu sempre senti que existem dois campos. Se você vai para um campo, eles só falam de milagres e milagres. Isso não faz sentido para mim. Pelo simples motivo que, se Jesus queria nos ajudar com milagres e curar meu corpo físico, isso é tudo o que ele queria fazer. Então isso meio que contradiz todo o aspecto que Deus promete dar aos crentes um novo corpo um dia. Mas ao mesmo tempo, se eu for para o outro lado do campo, e eu digo, milagres não são para hoje, é somente a palavra de Deus. Aí ela contradiz a Escritura, porque a Escritura diz que a palavra virá com poder, e ele vai confirmá-la com poder. Então, onde é o caminho do meio? E o caminho é encontrado na palavra de Deus, onde há um equilíbrio de ambos. Onde queremos que a palavra de Deus venha acompanhada com o poder de Deus e faça, na verdade, uma transformação na vida das pessoas, onde as pessoas sejam verdadeiramente convencidas pelo Espírito Santo, experimentem uma nova vida, arrependam-se, convertam-se e não apenas confessem o pecado, mas abandonem o pecado. Recebam o poder de Deus, sejam batizados nas águas, falem em línguas e operem nisso no dia a dia, com o poder de Deus em você. Ou, melhor, no templo, que somos nós. Por anos eu só gastei meu tempo com religião. Então me afastei completamente disso. Aí me deu vontade de voltar. E quando voltei eu percebi que tinha áreas em minha vida onde eu estava fechado em descrença. Isso não acontece nos dias de hoje, era só na época de Jesus, ou que era só para algumas pessoas. Então eu li a Bíblia e ela dizia, esses sinais seguirão aos que crerem. Então eu disse, eu sou um crente. Por que isso não está acontecendo? O que precisamos é de mexer com a fé uns dos outros. Se eu tenho um grupo de pessoas e nós fazemos a mesma coisa, minha fé é encorajada. O mesmo com vocês. Hoje vocês receberam o dom de uma língua. Se não usarem este dom, imagina o que vai acontecer. Ele vai embora. O que acontece se você tem isso agora e não lê a sua Bíblia? Você vai jogar tudo isso fora.
Cultive-o, faça disso o seu modo de vida, faça de Deus o centro da sua vida, faça os seus amigos o que estamos fazendo. Pense em todos que você conhece, todos os seus amigos, chame-os, conte o que aconteceu, conte o seu testemunho e então ore por eles. Creia quando impuser suas mãos para orar. Eu falo com confiança, sabe desde quando eu faço isso? Desde ontem? Hoje. Hoje é meu primeiro dia curando pessoas. Eu estou orando por cura hoje. Agora imagine todo aquele lixo que aprendemos na igreja e eu nunca pude fazer nada. E agora, com o poder de Deus em nós, você pode fazer isso agora mesmo e até procurar alguém, orar por ele e você terá uma cura. Isso é o poder de Jesus Cristo. Ele é incrível. Venham todos e vejam o que está acontecendo, vocês vão ver o que Deus irá fazer. Isso é impressionante. Quem quer vir primeiro? Quem tem algum problema? Não, sério. Você tem bolhas no pé agora. Vem cá. Está bem? Está bem. Sente dor nos tornozelos? Não, nos pés. Tenho bolhas Ok. em todo lugar. Seja curada em nome de Jesus. Como se sente? Mexa sua perna. Oh, meu Deus. Não sinto nada. Sério? Não sinto nada. Em uma escala de 1 a 10, você sente alguma dor? Apenas 2. Ok, vamos orar novamente. Ossos se alinhem, sejam curados. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu não sinto nada. É demais. É? Jesus não é demais? Ele é incrível, não é? Eu amo. Absoluto. Muito obrigada. Tem certeza? Não está dizendo isso só para me agradar? Não, eu estou sendo sincera. Agora eu posso andar. Fantástico. Ande, mostre. Vamos. Nada de dor? Nada de dor. Fabuloso. Louve a Jesus. Louve. Quem é o próximo? Vem cá. Eu tenho dor nas juntas dos joelhos. Certo? Sim. Ok. Há quanto tempo você tem isso? Começou no meio do ano passado e isso vai e volta. Como você definiria o nível de dor agora? Você sente alguma dor? Quando eu faço pressão nele. Ok, vamos orar. Joelhos juntas sejam curados em nome de Jesus. Mexa ele agora e veja como se sente. Apenas mova ele. É engraçado. Estava aqui há 2 segundos atrás e agora não dói mais. Nada? Nada. Nada? Completamente? Nada. Eu estou fazendo pressão nele. Se eu ponho pressão aqui, normalmente eu sinto como... Foi embora completamente? Sim. Louve a Deus por isso. Você sabe como essa cura aconteceu? Pelo poder de Jesus. É Jesus quem cura, não sou eu. Eu não sou nenhuma pessoa especial, sou só um mensageiro. Mas alguém tem alguma coisa? Venha. Me recuperei há pouco de uma torção no tornozelo e ainda sinto dores de vez em quando. Você sente dor agora? Um pouquinho. Mexa ele e veja que tipo de dor você tem. Sim, eu tenho dor. Ok. Tornozelo, seja curado em nome de Jesus. Mexa o tornozelo. Que estranho. Vamos, ande um pouco. Isso é tão... Não é incrível? Eu estou tão admirado quanto você, sabe por quê? Eu sou um novo cristão. Acabei de ser batizado nas águas. Acabei de receber o batismo do Espírito Santo. Eu falei em língua estranha, exatamente como a Bíblia diz. E a Bíblia diz, sai e cure as pessoas. Não ouça as denominações religiosas do cristianismo. É tudo lixo. É tudo religiosidade. Verdadeiros seguidores de Cristo fazem o que Jesus mandou fazer. E é isso que fazemos. Somos simples pessoas comuns, apenas saindo e ouvindo o que Jesus diz. Atos 19:2. Paulo perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quanto você sabe sobre o Espírito Santo e o batismo Ele com... intercede por mim. Sim. Já ouviu falar sobre falar em línguas? Eu já vi isso quando eu era mais nova. Mas eu fiquei assustada, então eu não tive certeza do que era. Com pouco entendimento sobre a Bíblia e como o Espírito Santo trabalha, foi meio difícil entender. Na igreja que eu vou, eu não vi isso acontecendo ainda. Em Atos capítulo 19, você lê sobre Paulo como ele chegou a Éfeso, onde ele encontra alguns crentes. Ele não perguntou a eles qual igreja eles frequentavam, porque isso não é importante. Ele perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqueles crentes ainda não tinham sido batizados nas águas em nome de Jesus Cristo, e eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então Paulo os batizou em Jesus Cristo, e quando ele impôs as mãos sobre eles, todos receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas.
Liberdade, liberdade, mais liberdade, liberdade agora. Deus, nós te agradecemos por seu amor, agradecemos por sua liberdade. Obrigado, Espírito Santo, por enchê-la. Você está enchendo-a. Nunca mais o mesmo, nunca mais a mesma, nunca mais a mesma, nunca mais a mesma, nunca mais a mesma, nunca mais a mesma. Oh, como você está? Você sentiu que Deus... Nunca tinha experimentado isso? Nunca mais seria o mesmo. E no shopping eu impus as mãos sobre ela, e o Espírito Santo veio sobre ela. Ela nunca tinha experimentado aquilo antes. Ela ficou tão tocada pelo Espírito Santo, por isso decidimos ir para fora para conversar e orar um pouco mais. Lá fora, quando eu orei por ela, um demônio começou a se manifestar. Eu ordeno que esse espírito vá embora. Eu ordeno, deixa agora mesmo. Liberdade, 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 sai agora. Em nome de Jesus, liberdade agora. Vá, eu ordeno a este espírito, vá agora mesmo. Vá, deixa, agora mesmo. Deixa, agora. No começo eu não sabia exatamente o que eu estava pedindo. Mas então Deus me revelou. Ele me mostrou um pecado na vida dela que ela tinha cometido. Quando eu disse isso, ela se quebrantou e disse: como você sabe? Como é que você sabe disso? Deus pode me perdoar? Lá fora daquele shopping, aquela garota encontrou Deus. Foi tão forte que num ponto chegaram 3 guardas correndo e ela disse: vão embora, eu quero falar com eles. E naquele dia aquela garota encontrou Deus. No final da tarde ela veio e oramos por ela, e ela foi batizada com o Espírito Santo e falou em línguas. Foi muito emocionante quando ele estava orando por mim. Eu nunca mencionei isso para eles antes, mas ele disse que eu fiz lembrar de alguém que estava passando pela mesma coisa. Foi aí que eu soube que Deus queria me dizer naquele dia que Ele havia me perdoado. Mesmo assim, eu não queria me perdoar, porque eu pensava, não há perdão para esse tipo de coisa. Mas naquele dia, Deus usou o Turban para que eu soubesse que Ele me ama e me perdoou pelo que eu fiz. E Ele me permitiu experimentar aquilo. Eu nunca vou esquecer isso e jamais serei a mesma. Sim. Desculpe, eu estou muito feliz. Eu pensei sobre isso ontem. Realmente, é essa maneira de falar sobre mim, porque eu estava cansada de procurar respostas e eu não podia encontrá-las em nenhum lugar. Havia sempre algo dentro de mim. Ontem isso terminou e eu estou muito feliz. Então, hoje eu fui batizada. Eu me senti ótima depois. É algo que eu estive pensando em fazer antes, mas pensava que havia coisas que tinha que fazer primeiro. Antes que eu pudesse fazê-lo, eu tenho que falar com o pastor, fazer alguns seminários ou algo assim. Então, em sua própria fé, nós te batizamos em Jesus Cristo. Morre com Cristo, ressuscita com Cristo. Oh! Deus, obrigado por Maria, agradecemos por tudo que tens feito, Deus. Obrigado pelo que o Senhor fez ontem e hoje. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer no futuro, Deus. É tão incrível como Deus realmente responde às orações e como Ele pode te dar, em seu tempo perfeito, aquilo que você precisa aprender e o que você precisa saber sobre o seu amor.
Na verdade, eu estava orando na noite anterior que conheci Torben. Naquela noite, eu estava orando na rodovia enquanto eu dirigia. Eu estava orando para que eu tivesse esse desejo em meu coração de conhecê-lo e alcançá-lo e dar tudo para ele. Mas eu não sei por onde começar. Eu senti como se tivesse me afastado tanto que ele não estaria mais lá. Mas ontem ele respondeu à minha oração e me fez perceber que ele estava lá o tempo todo. Ele estava bem ali quando eu estava de luto ou deprimida. A depressão me pegou em cheio, mas eu ainda estou aqui e eu sou uma representação do seu amor. Eu realmente acho que quando a igreja volta a um verdadeiro batismo, o verdadeiro evangelho, arrepender, voltar-se para Cristo, ser batizado para a remissão de seus pecados, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo e ser cheio do Espírito Santo, isso mudaria este mundo. O que vemos no livro de Atos é uma vida orgânica, dinâmica com Deus, que não se baseia em hierarquia, não é baseada em programações ou projetos. São pessoas que estão seguindo Jesus. Como estamos vivendo o livro de Atos, vemos agora como ele acontece na vida. Agora, quando olhamos para o espelho perfeito da palavra de Deus, onde se diz a palavra se fez carne, acontece em nossas próprias vidas. É como se estivéssemos olhando para nós mesmos quando lemos a Bíblia. Eu vejo pessoas que estão fartas da estrutura, eu vejo pessoas que estão cansadas das tradições, eu vejo pessoas que não aceitam outra coisa senão a verdade. Quase todos os cristãos no mundo querem ver o avivamento, mas a minha imagem de avivamento era: viriam alguns anjos do céu ou uma luz e todo mundo começaria, simplesmente acordaria do nada e então teríamos o avivamento. Mas o que vemos hoje é que quando todos os cristãos deste planeta forem ativados, começarem a fazer as coisas que a Bíblia diz que vamos fazer, sair, curar os enfermos, pregar o evangelho, então teremos um avivamento. Eu acredito que o avivamento está aqui desde quando Jesus veio há 2000 anos. Eu realmente acredito. Esta é a última reforma da igreja. Isto é real. É real. Você pode fazê-lo. É apenas o caso de ir lá fora e começar a trabalhar nas ruas. Escondemos muita coisa na igreja e existe muita prisão na igreja. Mas precisamos sair por aí, fazendo isso, até o limite. Deus é real e nos chamou para ser seus discípulos, discípulos de Jesus, para sair e mostrar ao mundo que Ele é real. Isso é real. Ele é real, eu digo que é real. É real, de verdade. É real. Isso é real. Se isso é real na Bíblia, e quanto ao resto? Cada palavra é real, do início ao fim. Isto é real. Estamos vivendo nos últimos dias, onde Deus está trazendo sua igreja de volta à verdade, de volta à vida verdadeira que nós temos desejado, a vida real que lemos no livro de Atos, onde o Espírito Santo está guiando. Isso está acontecendo, e está acontecendo em todo o mundo. Por isso vamos manter o foco, vamos continuar a fazer discípulos e deixar Jesus edificar sua igreja. Eu acredito que é a última reforma, e isso é apenas o começo.
What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow down. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we